Olá, meu nome é Letícia Maciel, bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui ao meu canal. Se você não entendeu porque eu falei bem-vindo, vai aí no último vídeo que eu postei para você entender melhor. Bom, como eu disse para vocês, a minha ideia aqui era literalmente trazer conteúdos que enriquecessem, né, para que quem venha assistir consiga tirar algo, algum proveito disso. E não só aqueles vídeos que você fica acompanhando e fala, caraca, rotina perfeita, vida perfeita e a minha aqui não tá legal. Eu falo isso porque muitas das vezes eu sinto isso assistindo vídeo de outras pessoas. E eu percebi que isso, a longo prazo, ele costuma adoecer a nossa sociedade e principalmente nós que somos jovens. Eu digo nós somos jovens justamente porque, e eu falo isso numa escala não de 15 a 20 anos, tá? Eu falo principalmente dos 20 aos 30 anos. Justamente porque, assim, a gente vai crescendo e a gente vai criando várias idealizações da nossa vida, não é mesmo? Por isso que o tema hoje do nosso vídeo vai ser como lidar com a ansiedade aos 21 anos. Eu falo isso porque quando eu era menor de idade, né, principalmente aos meus 15, 16 anos, eu acreditava que a vida era um moranguete. Quando eu falo que a vida era um moranguete, é porque eu achava que quando eu tivesse 21 anos, eu já ia ter um carro, já teria uma casa, um apartamento, muito dinheiro. E eu percebi que não é assim, né? Na época eu não sabia qual faculdade eu iria fazer ainda, então eu acreditava também que aos 21 anos eu já estaria formada. E o que aconteceu ao longo prazo é que houveram-se várias frustrações, né? Dentre elas, tenho 21 anos hoje, ainda não terminei a faculdade, estou no último semestre, mas em compensação, não tenho um carro, não tenho uma casa e nem tenho a minha independência financeira ainda. E isso começou a pesar muito mais ao momento que eu comecei a comparar a minha vida com a de outras pessoas, né? E aí, o que acontece? Isso foi me dando vários gatilhos. E aí eu comecei a achar que eu era insuficiente, que eu não iria conseguir. E aí a gente, muitas das vezes, né, a gente fica tão focado numa direção só que a gente não consegue observar o que tá na nossa volta. Isso é muito triste, porque a gente perde, assim, coisas que a gente poderia estar vivendo realmente. E quando eu digo vivendo realmente, né, eu falo isso porque há um ano e meio atrás eu comecei a me preparar para a OAB, né? E para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui, eu não tenho muita informação sobre o curso de Direito em si, Ordem de Advogados do Brasil. E é muita pressão, principalmente quando você está estudando, né, o curso de Direito, estou agora no 10º semestre, efetivamente. E quando você entra na faculdade, o que você mais escuta é a OAB. E, meu, quando você é jovem assim, você fala, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. E eu comecei a, muitas das vezes, por isso que eu falo, né, ansiedade, às vezes o fato de você se comparar demais, pega muito. E às vezes você fala certas coisas que você pega e fala, poxa, ah, não, isso daqui eu faço de olhos fechados. E essa fui eu, né? E eu comecei a ficar com essa ansiedade e eu já tinha pra mim, de forma assim bem concreta, que eu tentaria, né, prestar a minha primeira fase da OAB no 8º semestre, né? Na metade do 8º semestre pro 9º, porque aí depende do edital, a gente já consegue prestar. E eu falei assim, bom, eu no 8º semestre vou passar na primeira fase da OAB, vou conseguir, né, a minha carteira de OAB rápido, de primeira, porque assim, se fulano passou, eu também passo. E eu percebi que a longo prazo, sempre falando isso e acompanhando também as pessoas que passavam, eu ficava tipo, isso daqui é fichinha, eu tiro de letra. Dentre várias outras coisas que eu olhava e falava, ah, fulano conseguiu, eu também consigo, eu consigo mais rápido que fulano. E sempre criando essa competição, sabe? Sempre tendo essa ansiedade de ser melhor o tempo inteiro. E isso não é que seja um problema, mas às vezes a forma que você vai lidando com isso, né, que você vai trazendo pra sua vida é... Porque cheguei no 8º semestre e aí eu comecei a olhar que as minhas ansiedades anteriores, os meus 15, 16 anos, não estavam se realizando. Então aí já começaram-se algumas frustrações, né, ao longo do caminho. E cheguei na minha fase de vamos prestar a OAB. E o que aconteceu? Muita coisa, assim, mudou drasticamente. E principalmente a minha rotina. Então, eu tava trabalhando CLT na época, trabalhava ali, era um trabalho um pouco mais puxado, entrava muito cedo, saía tarde, tarde do trabalho já ia pra faculdade e comecei a ter muita dificuldade de conciliar os meus estudos com o meu trabalho. Estudos de faculdade, trabalho e estudos da OAB, né? E o que aconteceu? Como diz, né, um professor de um cursinho que eu assisti Unidal, tomei ferro, né, reprovei.
Fiquei com 36. E aí, parece que o meu mundo caiu. Eu fiquei extremamente frustrada. Eu falei, não acredito. Tô agora com os meus 19 para 20 anos, né? Eu ia completar 20 anos. E aí eu falei assim, não tenho nada do que eu queria. Achei que eu ia ter isso, achei que eu ia ter aquilo. Eu peguei sabe aquelas metas de vida? Peguei minhas metas. Quase tudo ali eu não podia ticar, porque não consegui realizar. E eu fiquei muito frustrada. E a minha ansiedade, assim, ela começou a me corroer por dentro. Porque eu só pensava, caramba, meu, eu não fui capaz. E aí começa aquela chuva, né? Porque assim, é uma chuva de frustrações, a sua ansiedade faz com que você se auto-sabote. E aí, consequentemente, eu já comecei a pensar no futuro. Então eu já pensava o quê? Na próxima prova eu também vou reprovar. Isso foi muito ruim pra mim. E aí eu comecei a pensar, não é assim, eu preciso ver, né? Preciso entender de alguma forma que o que me levou a essa reprovação, o que me levou a não conquistar certas coisas, será que agora era o momento, será que não era? E eu tenho fé, né? Eu sou evangélica, hoje em dia eu falo que sou cristã, né? Mas cresci em berço evangélico e eu tenho muita fé em Deus. E isso é uma coisa que sempre me faz pensar que se uma coisa não deu certo é porque não era o momento certo ou porque não eram os planos de Deus pra mim naquele momento. E isso é muito melhor, pra você pegar e você entender que, poxa, tá tudo bem, não consegui. Porque eu tenho essa dificuldade, né? Eu sempre me cobrei muito, desde muito nova. E eu vejo que isso, a longo prazo, passou-se a se tornar um problema na minha vida. E aí, gente, eu desacelerei. Essa é a palavra, assim. Eu comecei a tentar trabalhar mais a minha ansiedade, né? Comecei a fazer terapia. Isso me ajudou muito, eu acho que a minha fé, junto com a terapia, com várias coisas assim, eu comecei a entender que a vida não era só aquilo que eu tinha planejado e que tava tudo bem caso isso não acontecesse. Não acontecesse nunca, né, no caso, mas caso não acontecesse no tempo que eu havia estipulado que era pra ser. E aí eu acabei encontrando, né, alguns amigos meus, saindo assim, conversando. E aí, conversando assim com as pessoas, eu acho que eu tava tão fechadinha no meu mundo, sabe? E na internet também, porque na internet a gente recebe muitas informações, aparentemente que a vida de todo mundo é perfeita, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas via de regra é o que acontece. E aí, eu peguei, conversei com alguns amigos meus e descobri que tinha amigo meu que tava ainda tentando terminar o ensino médio, porque acabou tendo algumas intercorrências e não conseguiu. Também conversei com algumas pessoas que não queriam fazer faculdade e para elas estavam tudo bem sobre isso. Elas queriam ir para outro ramo ou queriam criar o seu próprio negócio sozinho, sem curso, sem nada. Teve pessoas que só queriam simplesmente pegar, viajar e fazer um intercâmbio, ou até mesmo ir pra praia e viver da vida da praia mesmo, que a gente brinca, né? Quando a gente é novo, a gente fala, quero ir pra praia, vender miçanga, viver da arte que a areia dá. E aí eu falei, por que eu tô me cobrando tanto? Será que tem essa necessidade? Por que essa ansiedade de chegar a algum lugar? Se eu chegar a este lugar, eu vou estar satisfeita? E aí eu comecei a pensar muito mais, porque eu falei, pô, acho que não. Acho que se eu chegar em determinado lugar, eu não vou estar 100% satisfeita. E eu acho que, na realidade, a gente nunca vai estar 100% satisfeito com nada na nossa vida. Por quê? A não ser que, poxa, você seja uma pessoa muito conformada com a vida, a tendência é que a gente sempre queira algo. Não mais, eu não digo nem querer mais, mas querer algo, sabe? A gente tá em constante mudança, a gente cria novos hábitos, a gente cria novos gostos. E isso vai fazendo com que novas informações, novas pessoas, rotina mude e a gente veja que, poxa, talvez eu queira tal coisa, né? E eu falo isso porque nesse meio tempo comecei a fazer vôlei. E aí eu nunca, assim, falei pra todo mundo, gente, desculpa, eu não nasci pra esporte algum. Nunca tive essa habilidade na escola, né? Educação física, essas coisas, eu não gostava. E aí eu percebi que, pô, se eu treinasse vôlei, eu ia ficar boa. E aí eu comecei a descobrir que eu tenho uma nova paixão. E hoje em dia amo vôlei, né? Eu tive que parar um tempo, principalmente porque eu tinha passado pra segunda fase da OAB, já vou chegar nessa parte pra vocês. E aí tive que dar um tempo e agora eu vou voltar de novo, né? Meus treinos, fazer o meu vôlei novamente. E aí eu percebi isso, sabe? Eu falei assim, poxa, na minha cabeça, né? Na época que eu reprovei, por exemplo, na primeira fase da OAB, na primeira tentativa, meu mundo caiu, tudo tinha perdido sentido e eu achei que minha vida ia ser frustrada. E aí eu percebi que não, que era só recalcular a rota, né? E a gente sempre lê essas frases de, ai,
Você já percebeu quando o GPS, né? Quando você erra um caminho, o GPS nunca fala, tipo, fim do trajeto ou acabou? Não, ele sempre fala recalculando rota. E aí eu falava, nossa, que frase, né? O pessoal fala que é cringe, que frase besta. E aí eu falei assim, é isso, é recalcular rota. E isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a ver que o fato de, quando eu tinha 15, 16 anos, ter, né, vislumbrado uma vida pra mim aos 21, né, 20 anos, e não ter atingido ainda, não era um problema. Isso não significa que eu não ia atingir nunca isso na minha vida. E aí eu percebi que, poxa, eu poderia tentar de novo e tava tudo bem. E eu falo assim, por isso que eu sempre digo, né, que Deus, ele prepara certas coisas pra gente que a gente não tá preparado. Eu voltei a estudar pra primeira fase da OB, né, e aí comecei a ter mais disciplina também, desenvolvi mais disciplina. E aí eu lembro que eu tava um dia na faculdade, eu chegava mais cedo na faculdade também pra estudar. Eu saí do serviço, tá, parei de trabalhar CLT, fui para um estágio, saía do estágio, ia direto pra faculdade, entrava mais cedo, pra conseguir ficar estudando lá pra OAB. E aí, teve um dia que eu tava muito cansada, eu tava fazendo lá as questões, e eu pensando, meu Deus, ainda tenho aula, tenho prova, né? Tinha prova naquele dia também. E eu tava muito quieta, sabe? Olhando assim na cantina e pensando. E aí, um professor, que já era um senhor de idade, um professor de psicologia, veio falar comigo, falou assim pra mim, posso fazer uma mágica com você? Você tem uma moeda? Aí eu falei, claro, pode sim. Aí ele fez uma mágica, né? Fez a moeda desaparecer, eu dei risada, foi muito bom pra mim. E aí ele perguntou pra mim o que eu tava fazendo, né? Que ele viu, ele tava passando lá pra tomar café e ele viu que eu já tava um bom tempo ali, fazendo alguma coisa. E perguntou, né? Me questionou o que que era. Eu falei pra ele que eu tava estudando pra OAB e que eu tinha muito medo, muito receio de reprovar novamente, que eu já tinha passado por uma reprovação e que eu sentia que se eu não passasse na UAB eu já não seria nada como profissional, pra você ver, né, como a nossa cabeça é. E aí ele pegou e falou assim pra mim, sabe quantos anos eu tenho? Olha, gente, se não me falha a memória, tá? Eu acho que ele tem uns 60 e poucos anos. E aí ele falou pra mim que ele tinha tal idade, que ele era professor de psicologia, que ele tava cursando direito lá na faculdade que eu ainda estou, né? E que, além de tudo, ele tinha uma outra formação. Eu não lembro agora qual que é o curso, tá? Mas, em resumo, ele já tinha 3 formações. E ele falou, assim, que ele queria ter começado a estudar mais cedo, só que ele não tinha condições na época, né? E aí ele ficou esperando a hora certa para quando, né, a primeira profissão dele desse esse retorno financeiro para ele fazer. Aí ele contou a história da esposa dele também, que também estava cursando a terceira faculdade. E aí eu falei, caraca, ele tem 60 anos. E eu falei assim, ele tá, eu acho que ele tava no quarto, quinto semestre de Direito. No início ainda, né, que a gente fala. Indo pra metade. E eu falei assim, caraca, ele tá na metade da faculdade de Direito. Ele já tem 2 formações e o sonho dele ainda é atuar como advogado. E ele também estava falando sobre a questão da preparação para o exame da ordem. Aí eu falei assim, eu tenho 20, eu tava com 20 anos? Ou 21? Acho que eu tava com 21 já. Vou fazer 22 mês que vem. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho 21 anos e eu já tô tão sem fé, eu já tô tão desmotivada, sabe? A minha ansiedade, ela anda a picos e eu entendo que todo momento eu não sou capaz. E tem um senhor aqui que você viu o brilho nos olhos dele, sabe? De que, poxa, estou cursando tal semestre da faculdade de Direito, vou conseguir pegar a minha OAB, tem algumas realizações de outras faculdades e ainda tem tempo de fazer tudo? Eu pensei assim, gente, eu tô correndo contra o tempo com quem? Sabe? E aí isso me fez pensar muito também, porque aí eu falei assim, por isso na vida a gente tem que olhar a nossa volta, né? Porque às vezes a gente acha que a gente, por estar envolvido nas redes sociais, por exemplo, né, a gente tá acompanhando tudo. Na realidade não, a gente não tá acompanhando o principal, que são pessoas reais. Pessoas que não são performáticas, pessoas que não mostram pra gente só o melhor lado ou o tempo certo, sabe? A gente tá num meio hoje em dia que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro, a gente precisa apresentar conquistas o tempo inteiro, né? Construir bens, adquirir bens. E aí, quando você olha e você vê que você não tá nesse mesmo feeling, né? Você fala assim, poxa, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E eu estou aqui para te dizer que você não está fazendo nada de errado. Pois é, nada de errado. Você só tá olhando para um único lado. E por isso a necessidade de não deixar a ansiedade te atrapalhar e te cegar de ver o que está à sua volta. De falar com outras pessoas
que têm objetivos, que têm realidades diferentes de você, para você perceber que, poxa, o fato de você não estar fazendo o mesmo caminho que o meu não significa que você está atrasado. Não significa que você é menos, que você é inferior, nem nada do tipo. Significa que você está seguindo a sua vida no seu fluxo de tempo, né? E aí eu pensei nisso, gente. Isso pra mim é muito bom. Muitas vezes, né, eu sou humana, eu também sinto várias coisas. Às vezes quando eu tô muito desanimada, sempre eu falo que é Deus, tá? Sempre vem um vídeo, uma pessoa, alguém conversar comigo, que aí mostra pra mim que, poxa, vai com calma, sabe? Seja gentil com você. A gente não vai conseguir. A gente tem muito isso da gente de se cobrar, de achar que a gente não vai ser capaz, né? E não é isso, gente. A gente é capaz, a gente tem que sim respeitar o nosso tempo. A gente tem muito isso de querer ser gentil com o outro, de ser compreensível com o outro. E adivinha, você não é compreensível com você mesmo. E aí não tem sentido, sabe? A gente vê muito, né? As pessoas, né? Minha mãe, ela é psicóloga também. E aí a minha mãe sempre fala isso, que você não pode tentar oferecer amor pra alguém se você não conseguir se amar primeiro. Isso faz muito sentido, gente. Porque se você não consegue se amar, se você não consegue reconhecer o seu valor, como você vai encontrar de outra pessoa? Como você vai saber, sabe? Como você vai saber oferecer um tratamento bom pra alguém, sendo que você não oferece pra si mesmo? Não tem sentido. E por isso que eu falo, gente, não deixa a ansiedade atrapalhar, não deixa o medo, a insegurança, sabe? Atrapalhar isso, você percorrer o seu caminho, você se autodescobrir. A vida, ela não é uma reta constante, tá? Ela faz várias curvas ao longo da vida. Pode ser, às vezes, que você vai ter que recalcular a rota, não só uma, não só duas, às vezes diversas vezes. Isso não significa que você tá fazendo algo de errado, sabe? Isso só significa que você tem mais oportunidade de conhecer novos ares, de conhecer novos lados. A gente costuma, às vezes, até estipular qual é a idade correta para errar. E na minha percepção não existe isso. Antigamente eu falava que... Por isso que eu falo que valores mudam, né? Antigamente eu falava, ah, não, porque fulano errou, pelo amor de Deus, já passou da idade de errar. Gente, quem sou eu pra falar que fulano passou da idade de errar? Ninguém. Porque se fosse ao contrário, e alguém falar, eu vou dizer assim, poxa, mas como essa pessoa sabe que eu passei da idade? Ela não tá na minha rotina, não tá na minha vida. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é justamente sobre isso. É sobre você entender qual é a fase que você tá passando, o que você tá sentindo, só você, né? Só você e Deus, ou qual seja a sua fé, sabe o que você está passando, sabe o que você percorreu para chegar em determinado lugar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que a minha experiência tenha aí ajudado vocês de alguma forma. E só para trazer uma atualização, né? No final, eu prestei novamente a OAB, passei na primeira fase, depois prestei a segunda fase, fui para repescagem. E agora só faltam alguns dias para mim saber o resultado oficial. Mas, de qualquer jeito, eu já estou muito contente de tudo que eu fiz até aqui, sabe? De reconhecer tudo que eu percorri para chegar até aqui. Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e tchau!